Meu forte abraço a você que nos acompanha em mais um episódio do NinjaCast número 38, abordando a política da Paraíba, do Brasil e do mundo de uma maneira diferente, sempre tendo grandes repercussões nas redes sociais e também nos bastidores da política. E hoje temos a alegria de conversar com um deputado estadual que é da cidade de Cajazeiras, deputado que, inclusive, já está exercendo seu segundo mandato, foi reeleito pelo PSB, integra a base de João Azevedo na Casa Deputados Pessoa, a quem também a gente tem uma relação próxima. Deputado Júnior Araújo, obrigado por ter vindo aqui ao NinjaCast. Alegria contar com a participação para a gente prestar conta do mandato, conversar e falar também de diversos assuntos, Júnior. Obrigado por ter vindo aqui ao NinjaCast. Eu que agradeço, Ninja, agradeço toda a equipe, dizer da alegria de estar aqui, né? Já havia sido convidado em outras oportunidades, mas em função da agenda, mas chegou o dia para que a gente possa ter esse diálogo aí franco, aberto e, como você disse, numa relação muito estreita, próxima, ao qual nos nutre. Coisa boa. João Gabriel, mais uma missão, mais um episódio, conversando com o deputado. Você vai arrochar o deputado Júnior Araújo? Aí arrochar esse negócio não é comigo, não. Vai Arrochar apertar nas perguntas, vai apertar, né? Só observando aqui. Isso, só observando. Então a gente vai arrochar. Deixa comigo que a gente arrocha o deputado Júnior e daqui a pouquinho as perguntas que a Paraíba quer saber. Fazer uma saudação especial antes da gente começar o bate-papo aos assessores do Júnior Araújo que acompanham o deputado aqui na nossa gravação. O querido amigo, o Anderson, chefe de gabinete. Eu tenho a honra de ser amigo pessoal dos seus dois assessores aqui. Aqui foram para o meu aniversário. São dois amigos que eu digo assim, amigos de casa. O Anderson, pessoa que dispensa comentários, a competência dele, já tinha ocupado cargos públicos lá em Cajazeiras, inclusive. Inclusive, o Anderson é amigo da minha família, viu? Amigo estava lá no meu aniversário, estava o Anderson lá, passou, olhou para mim, mas rapaz, como é que tu não tem a capacidade de dizer que tua prima Karina está aqui? Eu disse, por quê? Porque ele estudou com Karina quando era na época de infância. E disse, mas rapaz, você não fala Karina daqui? Eu disse, homem, as ligações de Cajazeiras são coisas interessantes. Essa ligação é que a gente nutre, né? Esse respeito e essa amizade. E o nosso querido e competente é de Carlos Santana, de Carlos, profissional brilhante, jornalista, multimídia, cuida bem de rede social, texto, assessoria de imprensa e sempre deixa tudo redondinho. Vou dar um forte abraço ao nosso querido de Carlos, quem eu conheço também demais. Manda um abraço à sua mãe, sua genitora, sua maravilhosa, sua irmã Carla, toda a sua família, família Santana, que eu quero bem. E nosso querido João Gabriel, que hoje a gente vai arrochar, né? Vamos arrochar? 38º episódio do NinjaCast. Vamos falar um pouquinho. Arrochar, não gosto desse termo arrochar, não, porque pode pegar meio errado, né? Pegar de trivela. A gente falava aqui nos bastidores uma repercussão, Júnior, muito boa sobre o episódio passado, né? Sim. Com o Diego Tavares. Viralizou no TikTok, matérias, né, nos portais. A gente tem que agradecer os amigos da imprensa que, né, de uma maneira muito solidária, querida, sempre repercute o NinjaCast. Isso que é bom, né, João? Essa repercussão, esse feedback, né? Exatamente. O telefone tocando, moído e o bicho pegando, né? Contar como foi que eu conheci Júnior Araújo. Interessante. A gente, lá em Cajazeiras, sempre tínhamos amigos em comum. Algumas pessoas comentavam tal, mas eu nunca tive tido a oportunidade de conversar com Júnior pessoalmente. E eu era setorista do Correio Debate, e você sabe, né, que aquele moído como sempre, e Júnior assumiu o mandato. Quando Júnior assumiu, eu disse, rapaz, tu tem ligação lá com a terrinha, né? Eu disse, tenho. Eu disse, rapaz, tua família são os Caiçara. Eu disse, mas rapaz, que mundo pequeno, né, Júnior? Interessante, né? Manel Caiçara, né? Todo mundo lá, minha tia Laureni, toda a família, e depois, a partir daí, a gente começou sempre a se falar, a se cumprimentar. Mas era uma coisa interessante, você tem ligação com a terrinha. Verdade, você é um cajazeirado, como a gente costuma dizer. Talvez João não saiba, mas há cajazeirenses e cajazeirado. Cajazeirense é o meu caso, que eu sou nascido na cidade de Cajazeiras, somos cajazeirenses. Quem nasce na cidade de Cajazeiras é cajazeirense. E os que são os filhos adotivos são os cajazeirados, aqueles que têm de alguma forma vínculo com a cidade, familiar, alguma coisa. E Ninja tem uma relação lá, que inclusive é uma família que durante muitos anos, toda a vida dos meus pais, teve uma relação muito estreita e isso passou para a gente também. É uma família muito próxima ali, residente em frente ao Hospital Regional de Cajazeiras. Exatamente. Interessante que eu conversava com o Jaquene, com meu primo, irmão de Karina, eu disse, mas Keninho, e Júnior Araújo? Eu disse, rapaz, Júnior tem uma coisa, um traço na personalidade dele que a gente gosta muito, ele é muito humilde, ele fala com todo mundo. Assim, ele trata bem na cidade até quem não vota nele. Isso é uma coisa interessante, porque tem deputado com aquela rivalidade, a gente conhece cidades do interior, né? Por exemplo, Souza, né? Souza tem uma característica marcante, é o povo dos Gadelha contra os Gadelha, né? Que é o pessoal dos Tairone. Tem muito isso em Cajazeiras, né, Júnior? Essa característica, isso é muito bom, né? Você vai na churrascaria, você anda na cidade, vai lá no Perpetão e fala com o povo, né? Isso é muito bom.
maturidade política, né, Ninja? Acho que a gente tem que deixar os palanques montados na época do processo eleitoral. Passado esse momento, a cidade que a gente é uma cidade interiorana, a gente tem esse hábito de sempre estar ainda, mesmo com todas as dificuldades hoje, com a violência, enfim, mas a gente ainda tem um hábito ainda de colocar a cadeira na calçada para conversar, para saber das novidades. Isso a gente ainda é muito comum nas cidades interioranas, e aí em Cajazeiras não é diferente. A gente tem a consciência de que é necessário saber diferenciar a questão política para pessoal. Eu, particularmente, eu sei diferenciar isso muito bem. Eu não misturo essas situações. Aprendi e trago de berço o fator de saber respeitar as pessoas e até mesmo os opositores que não pensam ideologicamente como pensamos, nem aquilo que defendemos do ponto de vista político. João, e a cidade lá, a briga política lá é acirrada, não? Lá o moído é grande. O interior sempre é um pouquinho fora da média, né? O pessoal leva pro lá quando chega, João, pessoal, na né? campanha lá vale tudo, né? Puxão de cabelo, dedo no olho, chute na canela. Eu vou citar um exemplo. Reuro lá em Cajazeiras, meu amigo, ele foi secretário de saúde, né, na gestão doutora Denise. Quando assumiu essa turma lá, o pessoal foi pra cima dele, foi perseguido. Foi muito injustiçado, inclusive. Reuro é uma pessoa muito boa, competente, deu uma contribuição, excelente profissional, inteligente, é aquele cara que, por exemplo, todo concurso público que Reuro faz, ele sempre tem isso, tá? Mostra a sua capacidade. E tem essas coisas na política. Vamos agora para uma dinâmica diferente. A gente tem algumas fotografias, vamos começar a analisar aí quem é quem Júnior vai falar. Opa, agora! Mas João Azevedo, ele tem feito um novo modelo de fazer política, de fazer gestão. Um grande gestor, no estado da Paraíba, administra de maneira indistinta para todos os municípios. João Pessoa, por exemplo, nós estamos se aproximando de 1 milhão de habitantes. A pequena Bom Jesus, a pequena Cachoeira dos Índios, na cota do governador João Azevedo, o mesmo respeito que tem por João Pessoa, tem por essas cidades pequenas. As obras têm chegado, os investimentos têm chegado em todos os recantos do estado da Paraíba. É um governador de diálogo, é um governador de saber ouvir. Recentemente, esses dias agora, recebeu em audiência o deputado Tovar, que para muitos foi um fator surpreendente, mas para quem conhece a pessoa do governador João Azevedo, o gestor, sabe da sua capacidade de dialogar. Então, mostra um momento também o que traz a maturidade política que está permeando hoje dentro do nosso estado. É um grande gestor e um grande benfeitor. Eu costumo dizer, inclusive, Ninja, que é o primeiro prefeito da cidade de Cajazeiras. Se não fosse pelas ações que chegam à minha querida cidade de Cajazeiras, pelas mãos do governador João Azevedo, são obras, escolas novas, pavimentação, asfalto, abertura de novas avenidas, construção de estrada de buqueirão que foram prometidas há mais de meio século por 8 ex-governadores do estado da Paraíba. A obra está lá em plena execução. Relata pra gente, como é que foi? Os cabos iam lá, opa, vou fazer, opa! Mas por aí afora a gente tem muita conversa de candidato a governador que sempre faz isso, né? Bota a terra, um montezinho de terra ali, as máquinas. João, lá tem histórias muito mais reais. Por exemplo, houve um governador, por exemplo, que às vésperas de um segundo turno colocou as máquinas lá, às margens dessa estrada, porque ia dizendo lá, e os seus cabos eleitorais que o apoiavam na cidade de Cajazeiras naquele ano, naquela eleição, não me recordo aqui ao certo qual foi a eleição, mas não faz muito tempo, porque eu já atuava, já acompanhava politicamente, não disputava mandato, mas na minha adolescência talvez, mas teve um governador que fez isso, colocou as máquinas lá, às margens da BR, da estrada, da rodovia, que é uma PB, uma estrada estadual, e os seus correligionários foram lá nesse distrito. Essa estrada ela leva para o principal distrito da cidade de Cajazeiras, e foram lá os seus cabos eleitorais dizer na cidade que se o governador fosse reeleito, o governador concorria naquele momento à reeleição, se ele fosse reeleito, a estrada seria pavimentada. Resumindo, no outro dia as urnas falaram, o governador não foi reeleito e as máquinas, ao amanhecer, já não estavam mais lá no dia subsequente ao dia da eleição. Outra oportunidade,
teve outro candidato que em praça pública na cidade prometeu lá, em praça pública, que faria a estrada. São 8 ex-governadores que prometeram a estrada. Então, esse é o diferencial do governador João Azevedo. Isso é bom de ouvir, porque assim, é fato também que mostra que as pessoas estão evoluindo, né? Os eleitores estão evoluindo, já sabem diferenciar o que é uma promessa política irreal a fim de ganhar uma eleição e o que é um projeto de verdade, quando uma pessoa está prometendo ali. Você dá para sentir no olhar, na fala, enfim. Né? Eu vou puxar aqui para a região metropolitana. Quantos ex-governadores já falaram que iam fazer a ponte que liga Cabedelo a Lucena? Eu acho que muitos já fizeram, assim como a estrada, como a estrada de Buqueirão, de Piranhas, que foram prometidas já muitas oportunidades. Eu acho que aqui também, acho que muitos ex-governadores já prometeram. Sim. Agora, quem é de Lucena e quem é de Cabedelo, pode ter certeza que a ponte será feita, porque essa tem sido a marca do governador João Azevedo. Ele tem feito isso em todos os municípios. Para você ter ideia, a Travessia Urbana, que é um programa de sucesso, que tem feito aí, vai chegar aos 223 municípios. Hoje, com certeza, Ninja, já são mais de 200 municípios que foram beneficiados. Chegará aos 223. Programa de creches, que é especialmente na educação, na primeira infância, 213 municípios foram beneficiados. Faltaram 10 municípios apenas que não foram contemplados por escolha pessoal dos gestores, ou uma escolha dos próprios prefeitos, ou porque não tinham interesse, ou porque já havia uma outra creche, enfim, não era a prioridade naquele instante, então não foram beneficiados os 223. E o principal, e aí eu acho, e eu estou acompanhando de perto, e nós que somos do interior sabemos que isso era um programa muito crônico, para você ter ideia, o programa Coração Paraibano. É muito mais importante do que qualquer obra de cimento e cal. Tem salvado vidas de milhares de paraibanos diariamente. Por exemplo, vou trazer aqui um relato de um amigo meu, da zona rural de Cajazeiras. Infartou, Ninja. Constatou que tinha infartado quando diagnosticou às 7 horas da manhã, num dia de sábado. Quando foi às 17 horas, já estava aqui no Hospital Metropolitano, feito o cateterismo. Então, meu amigo, quando era que nós imaginávamos isso? Você, muitas vezes, com dinheiro no bolso, você tinha dificuldade de achar um profissional, você tinha dificuldade de ter uma assistência com uma resposta tão rápida como esse programa Coração Paraibano, que conta com aeronaves, que conta com uma frota de ambulâncias cortando a Paraíba de leste a oeste, de norte a sul, salvando vidas. Então, é essa o diferencial que João pratica, a boa política que ele pratica em relação aos demais que eu tive a condição de conviver. Deixa eu me dar uma pergunta. Você tem contato com o João e falou algumas coisas interessantes aí. Para você, qual é o maior diferencial dele, de característica como político, como pessoa, diante dos últimos ex-governadores? O João tem um coração bom. O João tem um coração, é um homem de família, é um pai dedicado, é um bom esposo, é um excelente avô. Então, ele tem um coração bom. Isso é o que eu acho que é o que diferencia. Porque você está num posto que ele está. Quantos paraibanos, ao longo de toda a nossa história, conseguiram ser governador do nosso estado? Você vai ver aí que você tem uma relação dentro de uma população do estado da Paraíba e dentro de uma população ao longo desde quando se iniciou a história democrática do nosso estado, quantos paraibanos conseguiram chegar então uma posição tão honrosa. E o que eu acho mais importante é que ele não mudou. Ele continua sendo a mesma pessoa, tem a capacidade de dialogar, de ouvir, de apontar as falhas, de lhe criticar quando acha que você está errado, mas também sabe ouvir. Ele sabe também, ele sabe receber muitas vezes aquela opinião, aquela crítica pelo fato de estar governador, que é o cargo mais importante político que nós temos dentro do nosso estado, talvez seja o cargo mais almejado por qualquer pessoa que esteja iniciando na política. Todo mundo talvez sonha, talvez muitos acham até que é um sonho distante, mas quantos conseguiram chegar? E isso é uma capacidade que ele tem, que é justamente assim o fato, acho que é justamente por isso que as coisas na vida dele dão certo, porque ele não tem maldade no coração. A gente percebe isso na convivência, no dia a dia, quando está trabalhando
quando está em visita nos municípios, é um gestor que se emociona quando recebe um testemunho de alguém que recebeu uma ação do governo do Estado, de uma política que é praticada pelo governo do Estado. Então, eu acho que esse é o grande diferencial, é justamente não ser uma pessoa assim que preza pela maldade, assim, de estar em cima, perseguindo, de estar em cima. Aqui gostava de perseguir. Gostava de perseguir. Pois é, mas eu acho que ele tem esse diferencial. A relação com as pessoas, com os políticos, é uma relação mais amistosa, mais respeitosa, harmoniosa. Muito mais amistosa, indiscutivelmente. João como eu disse, ele tem tido essa capacidade. Por exemplo, a gente estava aqui, a gente participa dos eventos administrativos, e muitas vezes eu tenho, inclusive, prefeitos que votam comigo, que não acompanharam politicamente o governador João, e a gente brinca, descontrai, quando está lá, a gente vai entregar uma ação, o prefeito vem para assinar um convênio. Aí eu brincava, isso aqui, prefeito, tá vendo aqui como o governador João não só faz política, só não assina convênio, só não manda uma ação para um município, para quem votou com ele, e de forma descontraída, a gente fica naquela, brincando, trabalhando, e na mesma hora quebrando um pouco ali o gelo, porque você tem um prefeito, eu tenho um prefeito que eu tenho uma grande admiração por ele. Ele é uma pessoa muito séria. Vou me reservar aqui a dizer o nome dele, porque, eu vou dizer, é o prefeito de Brejo do Cruz, é um cara que é Dr. Tales, é uma pessoa assim, ele é meio, assim, muito duro, de poucas palavras, mas vem fazendo uma grande gestão na cidade de Brejo do Cruz, e eu não tenho dúvida nenhuma que será reeleito. E ele não votou, porque ele é do partido do PSDB, ele tem uma posição política muito bem definida. E lá ele é contra o Barão, inclusive, que é o esposo de Poliana, né, que foi candidato ao Senado, né? Essa questão local. É uma questão, não é muito acirrada, e isso realmente pesa bastante. Pesa bastante, assim, é a questão mesmo, às vezes você chega o aliado mesmo, né Ninja? Coloca, a gente é político, não adianta usar da demagogia, da utopia, às vezes a gente é um pouco egoísta, tem que entender a realidade. A gente é um pouco egoísta, e às vezes quer o gestor só para você, ou então não deixa os outros se aproximar. Mas lá em Brejo ele é uma pessoa muito séria, mas aí ele não votou no governador, inclusive um dos poucos municípios que o governador perdeu no estado da Paraíba, inclusive nos 2 turnos, Brejo do Cruz foi uma delas. Terra de Zé Ramalho. Terra de Zé Ramalho, terra de Chicaraújo, meu pai. Tá vendo? E aí, quando chegava, nós estávamos assinando um convênio com o governador, e eu brincava com o prefeito, só aí, prefeito, você está vendo aqui como o governador não tem essa história aqui de porque votou, não votou, atende de maneira indistinta, e está lá, e Brejo do Cruz tem sido beneficiada também pelas ações do governo do estado. Eu repito, como eu falei anteriormente, com mais 222 outros municípios, além de Brejo do Cruz, que para depois ninguém dizer, né, Ninja, que eu não sabia o número eu falei Brejo do Cruz, mais 222. São 223 no total de municípios na Paraíba. Isso, para a gente arrematar essa parte de João, vamos falar sobre a questão do voo para Cajazeiras, para não deixar semana passada, né? Esse assunto tão importante, né? A Azul lá operando na cidade, né? Rapaz, isso é um sonho antigo. Cajazeiras poucas pessoas sabem, mas ela já no passado, há 60 anos atrás, já recebia voos comerciais. A Varig operava na cidade de Cajazeiras há 60 anos atrás. Essa mesma infraestrutura que existe hoje? Era no aeroporto Antônio Tomás. Era um aeroporto que em seguida hoje virou uma agrovila, depois virou uma agrovila, e hoje é um bairro da cidade de Cajazeiras. Mas a pista está lá no meio. Tá, interessante. Caramba. E aí é interessante também dizer que essa pista aí era uma pista que, com o decorrer, a cidade começou a crescer, e não se foi. A grande realidade que os gestores anteriores não tiveram o cuidado, o zelo, e foram construindo edificações próximos, e aí acabou ficando prejudicada, inviável a pista. Insegura, né? Ficou segura. Inclusive, tinha lá quando tinha que algum avião pousar lá, tinha que ligar para alguém, que era para tirar o jumento do meio da pista, e para vetar lá, os carros não passavam. Mas era assim, era a realidade, era assim. E aí, em seguida, e aí é importante que a gente possa fazer também esse reconhecimento,
na gestão do ex-prefeito Carlos Antônio. Carlos Antônio fez todo ali um trabalho junto à sociedade civil organizada de fazer um novo aeroporto. E aí foi importante porque, naquele instante, toda a estrutura da prefeitura, de topógrafos, a Secretaria de Planejamento, na época, trabalharam para correr atrás da documentação, mas há um cajazeirense, que é radicado em São Paulo, que teve um desprendimento incrível que foi determinante para que o aeroporto pudesse estar localizado onde está. Uma pista moderna, ampla, extensa, obedecendo os critérios, que foi José Maria, que é um cajazeirense, que é radicado há muitos anos em São Paulo, mas fez a doação de toda a área para o governo do estado construísse o novo aeroporto da cidade. E eu quero aqui também fazer, além do desprendimento de José Maria, porque a gente sabe, se fosse hoje avaliar uma área daquela, valia milhões, não tenho dúvida nenhuma. Então é louvável, que tem todo o nosso respeito. Não seria possível, sem esse gesto dele, que esse voo tornasse realidade, mas é importante também, Nígia, que a gente possa fazer um reconhecimento para o ex-governador José Maranhão. José Maranhão é um apaixonado pela aviação, como todos nós sabemos, a Paraíba conhece toda a sua história, e aí ele construiu a pista, construiu a pista, foi inaugurar a pista, mesmo depois de ter perdido aquela campanha, acho que para Ricardo Coutinho, no primeiro mandato. Ele esteve lá em Cajazeiras, foi inaugurar a pista. Então é importante também reconhecer assim, a vontade política do governador José Targino Maranhão, que fez o aeroporto, a pista toda. E é importante e principalmente reconhecer a vontade política também do atual governador João Azevedo. Isso atendendo um anseio antigo da sociedade civil organizada de Cajazeiras. Foi uma campanha constante durante muitos anos que o segmento organizado de Cajazeiras pleiteava esse aeroporto, e em seguida, quando venceu a construção do aeroporto, passaram a pleitear os voos regionais. E aí para Juazeiro, né? O pessoal tem que Juazeiro, Natal, Fortaleza, João Pessoa, Recife. Quando se precisava era muito longe. E aí é importante e principalmente reconhecer, porque o governador João Azevedo, ele teve a capacidade de fazer o diálogo com a empresa Azul, abriu mão de receita, porque ele dá um incentivo através da isenção do combustível aéreo, da gasolina que abastece o querosene que abastece os aviões. Ele praticou a isenção, e aí foi fundamental para que isso se tornasse realidade. Então, isso não foi um fato, como eu disse, inclusive foi um pronunciamento na Assembleia, que isso não foi um fato, uma conquista que demandou de apenas um gesto. Tem todo um histórico para trás que é importante que a gente possa reconhecer. Uma trajetória. Todos esses atores, a classe política, que ao longo de todos esses anos sempre esteve também atento, fazendo a gestão, mas é importante fazer esse reconhecimento. É um sonho. Eu estava lá no sábado, João, e aí estava na casa de um amigo, estava lá fazendo uma reunião política com alguns companheiros, e o avião passou por cima da casa, chegando. Eram as 10h45, 10h30, 10h45 da manhã. Então você, como cajazeirense, você vê aquilo ali. É uma emoção muito grande. Rapaz, o seu ego vai lá para cima, rapaz. Você vê assim que a coisa está acontecendo, que a cidade está desenvolvendo. Quem ama aquela cidade, quem gosta de ver as coisas se desenvolverem. Você imagina eu pegar um voo em Cajazeiras e sair de lá e ir para qualquer lugar do mundo. Impressionante. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem um entrave muito grande para a liberação desse aeroporto, né? Não sei se era político, se era logístico, não sei se era falta de apoio de até uma empresa a investir naquele setor ali, naquela região. Mas tem algum entrave também federal? Qual o órgão que controla hoje lá? É Infraero, a prefeitura, o governo? É porque é o seguinte, opera lá?
com a construção do aeroporto, tem que haver algumas adaptações para que possa receber voos comerciais. Então, é necessário que você possa, junto à ANAC, você possa fazer a regularização do que é uma pista para que possa passar a ser um aeródromo ou um aeroporto. Há uma diferença entre aeródromo, aeroporto, campo de aviação, enfim. Então, para que ele possa receber voos comerciais, há de se preencher alguns requisitos. E aí, realmente, são critérios técnicos muito minuciosos e que não são admissíveis meios termos. Tem que cumprir rigorosamente aquelas determinações que a ANAC impõe para que um aeroporto possa receber voos comerciais. E aí houve toda essa adaptação para que depois fosse fazer o reconhecimento, você tem que fazer o estudo da pista, ver a questão se não tem nenhum obstáculo na cabeceira da pista, na chegada da pista, enfim. Então, tudo isso foi vencido e a grande realidade é que hoje esses voos comerciais estão operando na nossa cidade 3 vezes por semana, às terças, quintas e sábados. A cidade tem muito estudante, empresário, a cidade está muito rica, às vezes é muito diferente. E aí é outra coisa, Ninja, isso não é uma ação que vai se vir tão somente para a cidade de Cajazeiras, é regional, e é tanto que eu até sugeri ao governador, estive no último sábado com o presidente da CDL lá de Cajazeiras, que é importante, possa reconhecer também, que lutou muito para que esse voo chegasse, sempre foi uma pessoa incansável, que esteve lá pleiteando, e que a própria prefeitura de Cajazeiras possa fazer uma campanha constante de estímulo, de divulgação, para que as pessoas possam usar o aeroporto e, consequentemente, esse voo. Porque nós estamos falando de uma empresa privada. Tem que ter o retorno financeiro. O poder público tem que chegar tem que ter o retorno financeiro. Então, eu tenho feito isso nas minhas entrevistas, lá quando eu tenho falado lá no Sertão, em Souza, Cajazeiras, nas cidades lá que compõem toda a região, de que vamos tentar, assim, porque todo mundo sempre está viajando, mas para sair de Cajazeiras, porque é como diz, é uma empresa privada, ela visa lucro. Se ela não tiver um retorno financeiro, uma hora esse voo não vai ficar prejudicado e nós vamos perder o que esperamos 60 anos para conquistar. Então, é uma campanha constante. Eu acho que a Prefeitura de Cajazeiras tem que fazer isso através da sua Secretaria de Comunicação. Eu sugeri ao governador para que a SECOM do Estado faça da mesma maneira. Sugeri ao presidente da CDL, porque isso é um grande benefício para uma cidade. Você chegar, muitas vezes, eu tenho esse hábito de viajar com a família, e na ida tudo é beleza. Você vai na expectativa de ir, mas na volta, o cara tinha que gostar muito de viajar, porque às vezes eu saía de Recife, aí você já pegava um voo muitas vezes vinha de 8 horas, de 12 horas, de 5 horas. Quando você vinha, aí você ainda tem que entrar num carro e se deslocar 500 quilômetros no mínimo, porque Cajazeiras ela tem essa posição geográfica privilegiada. Ela está ali a 500 quilômetros de pelo menos 4 capitais, Natal, Fortaleza, João Pessoa e Recife. Então, você tinha que chegar ali, você tinha que chegar de uma viagem cansado já e ainda entrar no carro e enfrentar mais 5 horas de viagem. Então você tem que ter muita vontade de viajar. Tá entendendo? E isso acabou. Você vai chegar ali, você vai descer em casa, vai desembarcar em casa, com 10 minutos você vai estar na sua cama. É bem diferente. Rapaz, muito diferente. Eu sou curioso. Isso. Quanto é que custa uma passagem dessa em média? É R$1.000, R$2.000? É outra coisa que eu faço todo dia. Todo dia eu fico pesquisando para ver se tem voo. Porque eu estou numa torcida tão grande para que a coisa aconteça realmente, que se consolide. Eu acho que o termo é esse, para que possa consolidar, que todos os dias eu fico pesquisando. Mas você pega uma passagem para sair de Cajazeiras para São Paulo, é o mesmo preço de uma que você vai sair aqui de João Pessoa. Ainda economiza, né? Porque você tem mais um trecho. Porque você pega aqui, você tem mais um trecho. Você vai sair... O Pessoense mesmo, Recife mesmo, você perde... muita gente usa o aeroporto de Recife de João Pessoa para viajar para São Paulo, para Rio de Janeiro, para outras cidades do Brasil. Você tem ideia? Recife mesmo toma muito público de João Pessoa. Porque é mais barato, inclusive. É mais barato. É 50% às vezes. É mais barato e tem uma quantidade maior de oferta. Muita gente tá bora. Não, é porque o voo não foi para João Pessoa. Não, porque o hub da Azul é justamente em Recife. Então lá você tem um tempo menor de espera
de um outro voo. Tá vendo? Os horários são mais compatíveis. Então, é justamente isso que fez com que o voo fosse não João Pessoa, e sim Recife. Porque o voo, de certa forma, ele não é feito exclusivamente para vir para João Pessoa. Mas não é um trecho. Então, você vai pegar, geralmente, eu pego aqui para quem vai para Recife, às vezes eu faço pesquisa de Recife para João Pessoa, já cheguei a ver passagem de R$300. Aí você pega um leito aqui, eu estou dizendo porque minha esposa faz esse caminho, esse trecho toda semana paga 140, 150, 120, depende da quantidade de assentos disponíveis. Já peguei muito esse trecho por João Pessoa Crato. Quando eu olhava essa placa, eu disse, eu gostava, voltava. É bom que é rapidinho, né, bicho? No instante você voa, já chegou, muito, é bom demais. Ajuda muito. Dá pra você fazer um bate e volta, você vai chegar aqui, resolve, vai num dia, volta no outro, ajuda muito. Eu acho que como a estrada também traz um pouco de crescimento econômico para uma cidade que estava desligada, vamos dizer assim, para uma via asfáltica, acho que uma via também aérea chegando para a cidade traz outros patamares econômicos. Abre um leque de oportunidades, indiscutível isso, para você chegar, e como eu digo, repito, e isso não é um benefício que foi direcionado exclusivamente para a cidade de Cajazeiras. Muita gente ali do Ceará vai usar, você pega ali Palmirim, Baixio, Barro, Milagres ali, talvez, Milagres já fica mais próximo de Juazeiro, mas você tem ali próximo a cidade de Cajazeiras ali, tem muita gente do Ceará que tudo é direcionado para a cidade de Cajazeiras, por ser a cidade maior. Icó mas Icó pode ser que seja para lá também. Entendeu? Então, abre um campo enorme de oportunidades. Vamos para mais um personagem, Grande Assis. Eita, rapaz, vai logo nesse rapaz. Você pegou pesado aí, viu? Esse cidadão aí, a avaliação que você faz da gestão dele, ele tocou superficialmente por uma omissão em relação à questão da aviação, mas leitura que você faz? Atraso, passado, né? Tá cansado já, assim, uma política antiga, daquela do mando, posso, faço. Acho que representa muito o passado. Aqui você vê as duas fotos aqui, isso mostra muito isso. Você vê aqui, uma que representa o que está por vir e ali o que ficou no passado. Na sua opinião, esse é o sentimento também da cidade? Em relação à gestão dele? Que já deu o que tem que dar? Acho que já, né, Ninja? Você cansa. Acho que a alternância de poder ela é extremamente importante para um município, para a democracia. Já deu a sua contribuição. Mudar as caras, mudar as figuras, mudar os modos, o modo de pensar, o de agir. O que a gente percebe é justamente isso. Na cidade, eu acho que isso já era uma situação que já deveria ter ocorrido na eleição passada, mas lamentavelmente nós não tivemos assim, a felicidade de conseguir juntar as oposições em Cajazeiras. Ela marchou dividida, mas a grande maioria da população deu um recado muito claro de que não queria ele. Tanto é que foi eleito com 47% da votação, e quando o candidato Denise, que foi a candidata que eu apoiei, e o outro candidato que representava também a oposição, que era Marcos Campos, a soma dos dois passava de 50%. Então, eu acho que já nas eleições passadas nós já deveríamos ter virado essa página. Mas, lamentavelmente, é como eu digo, em função de não ter conseguido fazer a unidade e a união das oposições, acabou o favorecendo e dando essa sobrevida, digamos assim, política para o atual gestor. Fala em acabou, né? Eu lembrando do acabou. Rapaz, eu gostava demais antes de brincar no chambegão. Era bom. Ali pertinho na Coronel Pepe. Gostava de dançar um forró. Meu amigo Joãozinho dançava o forró e agora acabou a festa. Tu já pensaste nisso? Era uma tradição, rapaz. Era aquele palquinho próximo ali, aquela coisa boa. E hoje em dia não acabou Acabou, Ninja, lamentavelmente. Acabou o carnaval, acabou São João, Cajazeiras, que já fez um dos maiores carnavais. Quem não lembra daquele carnaval na Praça João Pessoa, na Juventus Carneiro. O trio passava e voltava. Pois é, e aí você chega o chamegão de Fagner, chamegão de Flávio José, chamegão de Magníficos, de Mastruz com Leite, de Cirano e Cirino, de Chico Amaro, tá entendendo? De tantos... E um carnaval fora de época também, que é forte em Cajazeiras. Tantos outros. Tinha aquela percussão musical, então, musical, né? O que a gente percebe é justamente isso. E a tristeza, porque uma cidade de Cajazeiras, do porte de Cajazeiras, da tradição que tinha no chamegão, ficou para trás. Não só
né, em outros aspectos, como saúde, como desenvolvimento, como educação, mas também na questão de eventos, nós fomos realmente atropelados. Se você pegar ali de Bonito de Santa Fé a chegar ao Iraúna, todas as cidades fizeram São João, promoveram festas. Apenas Cajazeiras, que era quem tinha a maior tradição, onde todos se reuniam em direção ao Chamegão no mês de junho. Lamentavelmente, o prefeito não teve o planejamento, não teve a competência, não teve a capacidade de manter a tradição e sepultou o Chamegão de Cajazeiras. E o mais grave, que isso não é só um fator por se tratar de um evento. Isso é o que representa para a economia da cidade. Os hotéis ficavam cheios, as lanchonetes, restaurantes, bares, postos de combustíveis, o ambulante que estava ali vendendo a sua latinha de cerveja, vendendo o seu refrigerante, o barraqueiro. Tá? Então, o cabo da Maçã do Amor, o parque que se instalava lá nos arredores ali, também ganhava a monga que ia. Então, lamentavelmente, tudo ficou no passado. O cidadão conseguiu acabar com uma grande tradição que era o Chamegão da nossa cidade de Cajazeiras. Quantos casais, João Gabriel, quantos relacionamentos não foram feitos lá no Chamegão? Que saudade daquela maravilha. E hoje em dia a gente vê uma situação, né, lamentável, né? Hoje, qual o principal pecado da gestão de... Eu ia falar isso. A gente falou do seu aliado político, João Azevedo, qual a sua melhor característica, sua maior característica que você vê, e para o seu adversário. Mal pagador. Não consegue pagar uma conta em dia de jeito nenhum. Tá lá, hoje é dia 8 de agosto. Tá lá ainda, tem funcionários ainda que não receberam ainda os salários dos meses passados. Isso foi uma prática durante todo esse tempo. Muito pelo contrário, no passado, você sabia, eu vou aqui vou citar de uma maneira muito clara, na gestão de Denise, o funcionário podia comprar fiado, Ninja, que sabia o dia que ia receber. Ia na tarimba, tinha lá, era sagrado. Aí tá aqui, não sabe. E tem uma coisa, tá promovendo o Chamegão agora, fora de época, colocou a espada lá na cabeça do governador, publicamente, querendo pedir 1 milhão para o governador bancar 100%, porque o que tem, assim, o que está sendo disponível com certeza não chega a isso. E o mais grave, quem vai acabar pagando é justamente o funcionário público, porque vai atrasar salário mais ainda, vai ter que cortar lá gratificações, muitas delas que são gratificações, conquistas legais através de leis específicas, vai ter lá que está demitindo, não vou nem falar só do funcionário do contratado, porque esse, com ele, não tem condições nem de reclamar. Se reclamar, tá lá, tem dele lá que já passou 4 meses, 5 meses sem receber e não tem direito sequer de reclamar. Mas aí eu queria saber esse segredo, João, como é, porque você pega uma empresa, um empresário, sei lá, atrasar 5 dias o salário do funcionário, o funcionário já começa a ficar de cara cheia, e tem cabo que aguenta 30, 60, 90 dias, 3 meses de salário atrasado em prefeitura. Isso. Vamos lá, ele começou a atrasar agora nessa última gestão? Não, isso foi uma prática desde o primeiro ano de gestão dele. Como ele consegue ser reeleito, meu Deus do céu? Como ele disse, justamente pela falta de capacidade nossa de ter conseguido fazer a unidade das oposições. Então nós favorecemos lá. A divisão só favorece. Mas a maioria da população de Cajazeiras disse não. Tanto é que ele foi eleito com 47% ou foi 48% da população. E agora vão unidos? Agora a oposição vai unida? Ninja, eu espero que sim. Isso não é uma questão que depende da vontade do deputado Júnior Araújo. Eu tenho esgotado a capacidade de diálogo, de tentar a todo custo mostrar justamente que esse modelo administrativo tem trazido graves e irreparáveis prejuízos para a cidade de Cajazeiras. Nós vamos aqui comparar Sousa e Cajazeiras, que são cidades irmãs, são cidades que praticamente têm a mesma população, são cidades que recebem praticamente o mesmo recurso, mas o que a gente percebe na cidade de Sousa é uma cidade pujante, uma cidade que tem obras em todos os locais, todos os bairros, comunidades rurais, nos distritos, com recursos próprios, e Cajazeiras não tem essa capacidade. Como eu disse, se não fosse o prefeito João Azevedo, que tem administrado a cidade de Cajazeiras com certeza não teria a capacidade João Azevedo, de ter nada. Maior prefeito da cidade de Cajazeiras é João Azevedo Lins. Eu fiquei o maior prefeito da cidade de Cajazeiras é João Azevedo Lins. Se o prefeito João Azevedo não tivesse lá... se não tivesse, pode ter certeza que a cidade não tinha o que comemorar, não. Nós estamos no mês de agosto, que é o ano que se comemora o aniversário de Cajazeiras, porque Cajazeiras ela tem uma peculiaridade. Nós não comemoramos o aniversário dela na data
da sua emancipação política. Nós comemoramos justamente na data do nascimento do padre Inácio Rolim, que é o nosso filho mais ilustre, e aí 22 de agosto próximo nós estaremos comemorando, mas não tem o que comemorar, não tem o que inaugurar as datas. Se não fossem as obras que o governador João Azevedo tem levado para Cajazeiras, a abertura da João de Souza Maciel com a Avenida Francisco Arcanjo de Albuquerque, a reforma da Escola Manuel Mangueira, a estrada de Buqueirão, a travessia urbana. Quero aqui dizer para Cajazeiras, inclusive, que a cidade de Cajazeiras será beneficiada com a segunda etapa do projeto de travessias urbanas. Muitas outras ruas receberão asfalto. Estou dizendo aqui, Ninja, primeira mão, para saber que é o governador, porque quando chega lá, ele inaugura como se fosse obra dele. Não cita sequer o nome do governador. Quer dizer que até se rolar festa agora, o São João é culpa do governador também. Pois é. Então tem que ver como o governador vai pagar o salário do povo, então. Mas é justamente o que ocorre. Essa é a realidade de Cajazeiras. Tá vendo a situação como difícil. Tá pesada? É difícil. Vamos para mais um personagem, mais uma fotografia. Vamos lá, com o nosso querido Assis. Vamos lá. Opa, passou aqui agora. Epa, esse cidadão aqui agora. Cidadão aqui do meio, Adriano Galdino, presidente da casa. O Adriano é um amigo, uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito. Me acolheu desde o primeiro mandato, quando nós chegamos à casa, me acolheu, tem atenção. Nós temos, assim, uma relação muito estreita, muito próxima, de respeito. Eu tenho muito respeito pelo presidente Adriano, aprendo com ele muito, todos os dias. Um grande líder na Assembleia, não é à toa, Ninja, que ninguém consiga estar nos 5 vezes eleito presidente da Assembleia. Realmente você vê que é um cidadão fora da curva no ponto de vista político. Não tenho dúvida que Adriano certamente ele galga voos maiores na política e vai fazer isso, não tenho dúvida, dialogando. É um fiel escudeiro do governador João Azevedo na Assembleia ali também, mesmo presidente, muitas vezes ali, está ali na linha de frente do governo. Eu até brinco com ele, muitas vezes ele age muito como um líder do governo, às vezes ele também. Vai lá para cima, vai para cima, tá entendendo? Então eu acho que isso é uma relação também de muita reciprocidade, de respeito que ele tem com o governador João, e é um cidadão que realmente ele tem é uma virtude. É uma pessoa que tem ali, está acessível todo tempo que a gente procura, tem um problema, presidente. Logo cedinho, né? Conversar. Eu soube que ele pega ele acorda cedo. Ele acorda cedo. Eu também acordo cedo. Você tá na área. Eu também acordo cedo, aí geralmente a melhor hora de falar com ele é geralmente assim, 5h30, 6 horas da manhã. Cedinho começa por ali, ó. Vamos entrar por aqui. Cantar dos pássaros. Cantar dos pássaros, literalmente. Falar em cantar dos pássaros, eu quero falar. Rapaz, Anderson, eu tô bonito, Ed Carlos. Tô bonito aqui por conta da questão da Gravatas e Companhia. Mas, rapaz, eu tava assistindo um episódio passado, a gente esqueceu de falar de Gravata e Companhia. Esqueceu. Mas, rapaz, quero pedir perdão ao nosso querido Expedito. A Gravatas e Companhia, com esse look maravilhoso. Esse look aqui, eu estava desesperado. Estava sem roupa, literalmente, numa situação complicada. Bruno Cunha Lima ligou para mim. Henrique Lima, venha passar o São João comigo. Eu disse, Expedito, eu quero a camisa da Aramis. Olha só que camisa bonita. Para eu passar o São João lá no camarote de Bruno. Meu amigo, quando eu botei essa camisa, cheguei dando autógrafo lá. Olha só, a elegância, a calça bonita, o sapato também da Gravatas e Companhia. Eu só gosto de mentira quando eu conto. Exatamente, é bom a mentira, mas aqui é verdade. E o interessante, lá na Gravatas e Companhia você encontra todas as suas roupas que você precisa. Você tem camisa de manga comprida, você tem paletó. Fala em paletó, sabe quem é feio que só a gota e saiu bonito lá? Gilbertinho comprou os paletó dele, tudinho lá. Homem feio danado daquele do lado. Deu um trabalho grande mesmo. Deu um trabalho. Ali tem que ser o Ivo Pitangui. Ele foi pra lá, Gilbertinho, saiu bonito, gravata de seda, elegante. Pode ver. Bota as fotos aí pra ver Gilbertinho lá na solenidade de João Azevedo, ou lá em Lagoa, ele em Pombal. Vamos estar no look, camisa bonita e tal. Você vê, o nosso personagem está. Expedito deu jeito de Gilbertinho. Não vai dar jeito em todo mundo. Expedito é um cara que, assim, ele tem uma leitura diferente. Ele tem um case de sucesso. E a gente tem que dizer, já teve 30 anos na Primavera, cara que tem uma bagagem. E outra coisa interessante. Expedito, eu estou precisando viajar para o Rio de Janeiro. Tem umas camisas básicas. Amigo, você que gosta de usar essas camisas bonitas, todo coladinho, todo baby look, você tem que comprar lá. Entendeu? Gravatas e Companhia, você arrebenta. Instagram, Gravatas underline. Uma propaganda dessa aí, e Companhia, e o bom é que ele viraliza, ele repercute, bota na rede social, os amigos entram em contato, e é isso que é o sucesso. Sucesso, Gravatas e Companhia, abraço para todo mundo, meu amigo Expedito. Nilvan estava aqui, Nilvan disse, meu amigo, a roupa da individual, tudo eu compro lá. Disse, exatamente. E ainda gosta de tomar um como menino de Expedito, isso melhor ainda. E Nilvan entende de roupa, né? Entende muito de roupa.
Vamos lá, vamos para mais um personagem, Gravados em Companhia. Acesse o Instagram, vamos para lá. Essas duas figuras, esses dois personagens na política de Cajazeiras. Meu líder é Carlos Antônio, grande prefeito na cidade de Cajazeiras. Foi quem começou a dar aquele boom de desenvolvimento na cidade de Cajazeiras, com uma gestão moderna, aberta, trouxe muitos investimentos para a cidade de Cajazeiras, colocou realmente Cajazeiras no mapa do desenvolvimento, foi prefeito de 2000 a 2008. Minha sempre prefeita, a doutora Denise também, casal amigo, querido, secretária executiva de desenvolvimento humano, um casal aí que tem uma vasta lista de serviços prestados, não só a Cajazeiras, mas a toda a Paraíba, e além de tudo, são duas pessoas amigas a quem a gente está conversando constantemente, orientando, dialogando, conversando, mostrando muitas vezes na vitória torcendo junto, na derrota sofrendo junto. Eu acho que isso é uma relação de muita assim, proximidade que eu tenho com o Carlos. Hoje mesmo, quando eu vinha para cá, conversava com ele um grande médico, profissional agora, excelente. O menino dele, Carlinhos, também tá arrebentando também, né? Tá, eu tava olhando para você. Eu tava olhando para você aí. Tem algumas pessoas que estão precisando aqui. Eu tava olhando para você, me lembrei dele. Estão precisando do desconto. Tem outra pessoa ali que também tá querendo. Mas ali ele já descartou. Ele disse que não tem nem sem milagre. Nada, milagre. Ele sai com um problema de 1 trilhão de fios aí. Moral. Ali é um. Uma coisa, Carlos Antônio saiu da política? Não saiu não. Não tem como sair não. O Carlos é um grande líder. João Carlos, quando entra ali num bairro em Cajazeiras, é uma coisa impressionante. Assim, uma pessoa que tem um carisma, uma vasta lista de serviços prestados. O médico está lá. Hoje mesmo estava no Hospital Regional de Cajazeiras, operando, quando eu falei há pouco com ele. É um grande benfeitor da cidade de Cajazeiras e um médico dedicado. Está lá sempre, não tem tempo ruim, toda hora. Opera aqui uma capacidade de trabalho incrível. É uma coisa impressionante a discussão do trabalho de Carlos Antônio. Entendi. Interessante a sua ligação com eles, né, Júnior? É meu primo. A mãe dele é irmã do meu pai. Por exemplo, vou fazer agora outra pergunta que pode viralizar nas redes sociais. A sua decisão para você vir a ser um possível candidato à prefeitura de Cajazeiras passa por esse casal aqui? Passa, não tenha dúvida, sem dúvida nenhuma passa. É quem eu tenho conversado, e ele tem estimulado, inclusive, ele acha que é o momento, mas nós vamos dialogando no sentido de a gente achar, como eu tenho dito a ele, e tenho dito a Paraíba, e tenho sido muito coerente. Eu acho que mais importante do que a gente definir um nome nesse instante, é importante que a gente possa trabalhar e esgotar a tentativa de unir as oposições. E antecipo também que tem gente vindo lá da situação que está vindo para o campo das oposições em Cajazeiras. É sério? Então, com certeza. Com certeza. Vai ter o palanque de lá, vai dar uma desfalcada. Vai dar uma desfalcada grande. Tá vendo a informação? Mais uma informação. Isso vai para onde? Vai para o corte, né? Vai para o corte. Mais uma informação para o corte. A do história do prefeito, o prefeito João Azevedo. Essa informação. Toma aquele golinho d'água aqui que eu gosto de o negócio aqui tá louco. Tem mais uma aguinha aqui, a gente pega aqui uma aguinha. De Carlos Santana tem uma aguinha também aqui, dá uma aguinha para acalmar. As informações são exclusivas e a gente vai em tempo real. Júnior, dentro desse tempo que você está na Assembleia Legislativa da Paraíba, qual foi, na sua opinião, o projeto que você apresentou? E assim, a gente sabe, né? A casa de debate, casa de leis, né? Casa de discussões, muitas, né, proposituras, deputados que apresentam milhares de requerimentos, né? Eu sou o mais produtivo. E que muitas vezes não conseguem chegar na ponta, não conseguem ter algum tipo de eficácia. Qual foi o seu projeto que você disse, Henrique, valeu a pena esse projeto aqui e me deu orgulho de ser deputado estadual? Ninja, a gente tem muitos projetos interessantes. E aí você falou num ponto interessante. Eu prezo muito mais pela qualidade do que pela quantidade. Esse negócio de você estar ali produzindo requerimento, produzindo leis que não vão ter nenhuma utilidade no dia a dia, que vai virar letra morta, acho que isso é extremamente infrutífero. Eu prezo sempre para que a gente possa trabalhar dentro daquilo que realmente vai ter uma eficácia no dia a dia da vida do paraibano. Então nós temos uma grande limitação, o parlamentar ele tem uma grande limitação de legislar, às vezes a gente invade uma competência de um poder, por exemplo, a gente imagina algo e não consegue colocar em prática porque você invade a competência ou porque acarreta custos para
o executivo, então automaticamente esses projetos eles são caracterizados como inconstitucional. Então eu tenho dito à minha equipe que foque naquilo que realmente tem eficácia. E aí eu posso citar aqui, eu vou citar pelo menos 3 leis assim que realmente para mim tiveram um ganho de ponto de vista político, porque a gente sabe assim, de que realmente mudou a vida de alguém no estado da Paraíba. Por exemplo, primeiro projeto que eu acho extremamente interessante, quando nós assumimos, nós apresentamos um projeto de lei, que esse projeto, inclusive, ele foi depois copiado por outras Assembleias Legislativas do estado da Paraíba, é o que proibia, João, a compra de alimentos embutidos para a merenda escolar do estado da Paraíba. Eu lembro muito bem que o governador João Azevedo sancionou essa lei lá no Teatro Paulo Pontes, com aquele auditório lotado, num evento voltado para a educação. E hoje, na merenda escolar da Paraíba, não se entra alimentos embutidos. E não é só o fato do alimento pelo fato dele não ter um valor proteico nutricional que venha a agregar na alimentação do estudante. Tem outro fator importante. Primeiro, um fator econômico. O primeiro fator é justamente que são comidas com alto colesterol, que tem causado muita obesidade, que é aquela salsicha, a calabresa, aquela, então realmente aquele empanadozinho que vem, e outra coisa, são todos produtos que são produzidos no sul do país. Então, além dessa questão, nós conseguimos também amarrar para que pudesse comprar o alimento que é produzido aqui pela agricultura familiar. Nós estimulamos isso para lá. Então, acho que é um projeto que eu gosto muito desse projeto. Foi sancionado pelo governador em um evento público da Secretaria de Educação. Outro projeto, e aí é um projeto de indicação. Só um detalhe você para isso. Você consegue acompanhar essa outra lei sendo aplicada, tal? Assim, você tem alguma métrica, tem como medir isso? Tem, mas tem não, isso aí é fato. No estado da Paraíba não se compra produtos embutidos para merenda escolar. Economia. Você consegue quantificar quanto isso foi importante? Não, assim, com certeza, milhões, não tenho dúvida, porque você está adquirindo a compra justamente na agricultura familiar, de quem está produzindo ali em pequena escala. Você deixa de produzir, de comprar em empresas que viriam do sul, o dinheiro não ficaria na Paraíba e você está comprando dentro do estado da Paraíba. E outro projeto que eu acho extremamente, é um projeto de indicação, mas que beneficiou milhares e milhares de paraibanos, inclusive onde eu chego, dá uma repercussão danada, porque nós apresentamos como é o projeto de indicação. É aquele que a gente aponta para o governo do estado, para o governador do estado. Estou sugerindo aqui, já diante da minha incapacidade constitucional de apresentar, porque aí era uma ação que dependia exclusivamente do Poder Executivo, que foi a questão da isenção de multas, de motos, a isenção de quem estava com emplacamento IPVA atrasado, e beneficiou, meu amigo, milhares e milhares de paraibanos. Então, sertão, no interior, o que mais tem é o cabo pegar aquele pequenininho, rapaz. Exato. É impressionante, o cara que trabalha, o pequeno agricultor. Então, beneficiou, foi um projeto, Ninja, que nós indicamos para o governador, nós fizemos o projeto, tanto é que basicamente o mesmo projeto que nós apresentamos na Assembleia foi o que foi usado pela Procuradoria do Estado para apresentar como mensagem para a Assembleia Legislativa. Então, ali também foi um projeto ali que eu fiquei muito envaidecido, fiquei muito orgulhoso, porque foi que realmente... porque o cara... porque você pega, primeiro, acabou no município, especialmente na zona rural, acabou o cavalo, a carroça. O meio de transporte hoje é moto. Né? É moto. E para você pagar, para quem vive ali de bico, da informalidade ou de um salário mínimo mesmo, pagar um IPVA de uma moto, você vai ter que tirar ali de uma medicação, de uma mistura para botar no feijão, de um alimento, de uma comida diferenciada, de comprar um calçado, um vestuário para alguém da família. Então, foi um projeto também que teve uma resposta, e onde eu chego na Paraíba, eu recebo parabéns, esse feedback da população que reconhece isso. E outro projeto também, que eu acho também, além do Mariana Tomás, que foi um projeto que deu também uma repercussão enorme, aquela que todo mundo sabe a história de Mariana Tomás, aquela estudante de medicina aqui de João Pessoa, que foi brutalmente assassinada, inclusive ainda está aí, eu faço até
aqui chama a atenção das autoridades judiciais do estado da Paraíba, que o sujeito ainda não foi a júri popular. Absurdo. Tá vendo? Que foi, e ela foi brutalmente assassinada, e que o cara já tinha seu parceiro já tinha todo um histórico de violência com as suas parceiras no passado. Né? Ela é de Cajazeiras, né, Mariana? Na verdade, ela é do Ceará. Ceará, mas tinha uma ligação. Ela é do Ceará, ela tinha uma ligação parentesca com o pessoal de Cajazeiras. Eu me lembro. Inclusive, esse projeto também, ele foi copiado por várias outras assembleias do estado da Paraíba, inclusive do Ceará, que era de onde era a cidade lá. Estou citando só 3, podia aqui. Você não detalhou como é que é. O projeto é o seguinte, ele tem justamente a intenção de facilitar para as mulheres, estimulando, inclusive, que elas possam pesquisar sobre o seu parceiro. Porque muitas vezes hoje, no mundo hoje, que você está aqui no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, aí dá uma curtidinha, aí o outro dá a curtida de volta, não sei o que, aí você já começa, não sei o que, aí já marca um encontro, e muitas vezes você não sabe nada sobre aquele parceiro que você tende a se envolver. O namorado, o noivo, o marido, pode ser também. Então, você estimula as mulheres para que ela tenha a facilidade de fazer a pesquisa sobre os antecedentes criminais do seu companheiro. E ali, isso talvez, já existe aqui? Você tem um site já que você pesquisa tem, na Paraíba já tem tudo. Foi sancionado também o projeto pelo governador João Azevedo, inclusive com grande atuação da secretária da Mulher, Lídia Moura, que ela também deu todo o apoio, toda a assistência. A gente chegou, fui lá, sempre eu gosto de, quando vou apresentar esse projeto de lei, de ir lá dialogar, de mostrar a respectiva secretaria, se for um projeto da área da educação, se for da área da saúde. Nesse caso, como era na política da mulher, conversei, dialoguei com a secretária Lídia Moura. Enfim, e outro projeto também que surgiu, nasceu também no nosso gabinete, na nossa assessoria, foi justamente a questão da legalização do queijo artesanal. Quem vai ao sertão, o queijo de manteiga, o queijo de coalho. Vou até mandar um abraço para Peterson Santos. Queijo. Toda vez que ele vem, ele traz um queijinho. Ele tava que é sensacional. Viu? Pronto, então foi um projeto nosso também que legalizou a questão da comercialização do queijo artesanal. Fizemos essa discussão junto com a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuária e Pesca do estado da Paraíba. Foram sancionados também pelo governador João Azevedo. Então, eu ia citar as 3, acabei só citando 4 aqui para que a gente não tem tantos outros. O outro, para a gente arrematar, que você também teve um projeto que proibia também tinha a questão do detector de metal para evitar a arma. Sim, foi também. Escola. Isso é bem polêmico, né? Inclusive. Foi, mas é aquela história, uma vida não tem preço. Não é também nós temos a consciência de que não é um detector de metal que vai aqui impedir de alguém que esteja mal intencionado cometer um crime dentro do ambiente escolar. Mas o detector de metal, sem dúvida, é um obstáculo a mais para quem vai lá, principalmente para os alunos que estão obrigados a passar, alunos, professores, funcionários de escola, pais e mães de aluno. Então, nós vivemos hoje num mundo que o perigo mora ao lado. Ninguém, lamentavelmente, a gente não conhece mais ninguém, que se choca com muitas coisas que ocorrem, de crimes que ocorrem de forma bárbara, e o ambiente escolar ele tem sido um campo muito fértil aqui ultimamente, não só no mundo, mas infelizmente no Brasil nós estamos vendo isso com mais rotina. Então, é importante que a gente possa buscar as maneiras de tentar evitar. E o detector de metal, indiscutivelmente, é uma maneira, não é nem um detector, é aquele portal de entrada, onde os alunos ficariam sujeitos, alunos, funcionários, professores, diretores, pais e mães, visitantes, né? Qualquer um que for entrar no ambiente escolar, chegar, mas você pode, não, mas é muito caro para você colocar, com o estado da Paraíba tem centenas de escolas, mas uma vida não tem preço. Não tem preço, não. Não tem preço, então eu acho que é importante que a gente possa ter esse zelo. Júlio, a gente também acompanhou agora na sua agenda, você teve uma homenagem, né? Você foi homenageado na cidade de Cajazeiras, lá no Teatro Ica, né? Com um título, né? Uma comenda, né? De deputado municipalista, né? Você é um cara que está sempre nos municípios, visitando, né? Marcando presença. E também teve um detalhe interessante, que foi uma homenagem ao seu pai, né? Verdade, Como é que você viu essa lembrança? Verdade, eu perdi meu pai no dia 11 de junho passado. Estava no sertão, estava na cidade de Bonito de Santa Fé, e um fato assim, extremamente triste para todos nós, porque minha mãe tinha morrido há exatamente 11 meses antes do meu pai
falecer. No dia que nós fizemos a missa de 30 dias do meu pai, nós estávamos fazendo também a de 1 ano, de aniversário de ano, de minha mãe. Então foi um choque, assim, foram 2 pancadas no intervalo de tempo, muito curto para mim e para os meus familiares. E aí nós estivemos lá no Teatro Ica, e eu quero até fazer esse agradecimento aqui de público ao Sistema Diário do Sertão. Nós estávamos conversando aqui há pouco com o João nos bastidores antes de começar, e eu dizendo da minha admiração que eu tenho por Petros. Petros tem uma história bonita, porque eu conheço Petros é praticamente da minha geração, e sempre foi um menino homem, assim, desde cedo que ele começou a trabalhar, quando muitas vezes nós estávamos voltados a estudar, a brincar, a jogar futebol, correr na rua. Petros já era um cara que desde cedo ele começou cedo a trabalhar, a empreender. É uma pessoa que tem hoje, que leva o nome de Cajazeiras hoje para muitos estados, muitas regiões. Chegou, alcança hoje praticamente não, em todo o estado da Paraíba. Tem correspondentes, tem correspondente em todas as regiões do estado. É um cara que é obstinado, que é focado, que já é um case de sucesso, pioneiro nessa área de site e assim, um site que tem muito tempo no mercado, né, Ninja? Você vê assim, tem muita gente que tem alternância, você conversa com um, o cabo já tem um site, aí você depois revê a mesma pessoa, o cabo já mudou o nome do site, já é outra coisa, já mudou, enfim, ele não, ele tem no mercado, tem muito tempo no mercado nesse segmento, e cresceu bastante, e altamente tudo, organizado, cobre tudo na cidade. E faz, sociais, né? E faz realmente a coisa bem feita. Então eu tive a alegria de ter sido escolhido em votação aberta como um deputado municipalista, e realmente é o perfil que nós apresentamos, que nós atuamos no dia a dia, de estar sempre no município, levando investimentos, defendendo a causa municipalista. O teatro cheio, uma festa prestigiada. Foi muito, muito cheia. E, para minha surpresa, fui pego lá, coincidentemente eu estava na primeira fila, estava eu e minha esposa, Ana Emília, quando de repente, quando eu fui receber a premiação, que antecedeu o momento, foi justamente uma homenagem ao meu pai. E ali foi muito emocionante, porque realmente a saudade é muito grande ainda, e a gente ainda está naquela fase de aceitar ainda a partida prematura dele, mas eu fico feliz justamente por isso, porque meu pai, em vida, o que ele construiu ao longo de toda a sua trajetória foi pontes, muitas amizades, pessoas de respeito, tanto de respeitar o próximo como de ser respeitado. Então eu acho que é o meu exemplo, é o meu espelho, aprendi muito com ele, sinto falta diariamente, porque ele era meu conselheiro de fato, e outra coisa, a gente tem uma relação muito estreita. Eu falava com ele praticamente 2, 3 vezes por dia. Às vezes ele aprendeu a ligar de vídeo. Aí só me ligava de vídeo. Aí eu estava lá às vezes na hora da sessão e ele ligando, e quando às vezes eu não podia atender, porque a gente tá ali na primeira secretaria, tava na primeira secretaria ali, você interagindo o tempo todo ali, e ele insistindo. Atenda não. Então, sinto falta demais, rapaz, disso. Todo dia, não tinha uma vez, telefone, não tinha um dia na semana, de domingo a domingo, que nós não nos falássemos 2 a 3 vezes por dia. Então, o coração aqui ainda fica muito cheio de saudade, mas é como eu digo, o legado dele não deixou herança, não deixou bens, não deixou mais o seu nome, o que ele deixou, o seu exemplo, para mim, é o que mais me assim, orgulha quando eu chego no seu velório. A gente tem um pouco de ver a quantidade, assim, quanto ele era querido, a quantidade de pessoas que esteve. Fizemos um desejo que ele nos tinha pedido ainda de vida, que ele é natural de Brejo do Cruz, queria ser sepultado em Brejo do Cruz, e assim nós fizemos, sepultamos ele em Brejo do Cruz como seu último desejo. Interessante esses episódios da vida, né? E seu pai era uma figuraça, sempre estava na Assembleia também, lá no gabinete, conversando, bem-humorado. E quando ele não conseguia falar com o Júnior, ele ligava para o Anderson. Você vai aqui, falando comigo, conversando, onde é que tá, tal. Isso é interessante do pai, né? E da mãe, são as referências que a gente tem da vida. Interessante também outra referência que o Júnior tem, e agora a gente não pode perder a oportunidade. Meu amigo, você, torcedor do Flamengo, e levou um 3-0 agora de Devinho,
Meu amigo, bom demais agora a vitória do Cuiabá. Eu deixei até eles zombar. Tem alguns flamenguistas vão mandar algumas vezes algumas figurinhas, mas tipo, a Júnior não manda mais não. Porque é café com leite, né? Como é que você disse aqui? Foi uma fábrica de fumo, não foi também? Não foi fumo, era piada, cara. Foi fumo de todo jeito. Mas o Flamengo Futebol parece que coisas. desprezou o campeonato brasileiro. Está focado ali com prioridade ali, Libertadores, Copa da América, onde parece que é dois times diferentes. Quando joga a Copa do Brasil, quando joga uma Libertadores, é um perfil. E quando joga o brasileiro, parece que é displicente. É um time, não faz sentido. O mesmo time, o mesmo jogador, as mesmas peças, mas com competições diferentes, com reações diferentes. Mas é isso mesmo. Nós ainda estamos esperançosos. Estamos esperançosos de que... Mas assim, eu sou torcedor do Flamengo, Nígio, mas eu estou muito orgulhoso, por exemplo, de um sousense que está fazendo muito está fazendo bonito no Brasileirão, que é o Tiquinho Soares. Ali é, não? Inclusive, apresentamos aqui já também uma comenda para que ele possa vir receber aqui pela Assembleia Legislativa, porque é uma coisa interessante. Você está ali na Rede Globo, na hora assim, de um jogo, aí toda vez o narrador, aí você chega lá. Tiquinho Soares, lá da cidade de Sorriso, da cidade de Souza, terra do dinossauro. Então, isso leva o nome da Paraíba, leva o nome da cidade de Souza. Então, acho que é justo a gente... Artilheiro do campeonato. Artilheiro do campeonato. Se machucou, lamentei bastante. E, inclusive, o Botafogo era o time do meu pai. Tá entendendo? Então, sou flamenguista, mas estou torcendo ali para que o Botafogo continue. Se não for o Flamengo, tem que ser o Botafogo. Interessante também no Botafogo falar agora também dos times da Paraíba, né? O Souza classificou, né? Vai ter um mata-mata aí com os cearenses. E também o Nacional de Patos, os dois times. No grupo do Santinha do meu pai. Meu pai sofreu muito com os times aqui da Paraíba, não é interessante? Meu pai, torcedor do Santa Cruz, sofrido. Perdeu lá, foi jogar lá em Iguatu, levou uma PA do Santa Cruz. Meu pai ficou muito triste, meu velho. Mas coisas da vida, né? Série D, né? Futebol tem essas passões. E eu, líder da Série B, com o meu Sport Recife, que é o orgulho do papai. Papai, eu tô devendo, até vim com a camisa Sport Recife. Rapaz, o orgulho do Série B é um orgulho. Lógico, com orgulho. Ano que vem eu jogo a Série A. Tá melhor, o Caba joga a Série A, Sport. Tá melhor do que o Vasco ainda, não tá? Tá mudando com o Vasco. Tá melhorando. Júnior Araújo, obrigado por ter vindo aqui ao nosso NinjaCast. Satisfeito, João? Tu sabe que toda vez eu tenho uma perguntinha, né? Então vá para a última pergunta. Tá, deixa eu fazer só um combo, duas com uma. Promoção. Eu queria saber o que é que Júnior... Eu já sei mais ou menos por sua conversa aqui qual é o seu futuro, o que é que você olha para o seu futuro aí, mas eu queria saber um pouco mais em detalhe o que é que você vê de futuro, o que é que você acha e gostaria que acontecesse de futuro como um sonho para Paraíba e para Terrinha e para Cajazeiras. Mas para Paraíba, eu acho que nós estamos vivendo um bom momento. Estamos vivendo um bom momento na Paraíba, como eu disse anteriormente. E aqui não estou falando isso aqui, não estou jogando palavras ao vento, porque é a realidade. A gente vê as transformações que tem ocorrido na Paraíba. Tem problemas? Tem. Óbvio que tem. Nós não vivemos aqui num país perfeito, nós não vivemos numa Suíça, nós não vivemos numa Dinamarca, numa Noruega, numa Suécia. Né? Mas é óbvio que nós estamos percebendo os avanços que têm ocorrido no estado da Paraíba. Termos de infraestrutura, termos de saúde, falei aqui do programa Coração Paraibano, infraestrutura, as ações que têm chegado em todos os municípios de maneira indistinta. Na educação, nós estamos precisando melhorar cada vez mais. Na área do empreendedorismo, muitos investimentos chegando na Paraíba. O clima que hoje o empresário chega na Paraíba assim, é muito propício para investimentos. Um estado equilibrado, um estado que tem uma segurança nas suas legislações, que tem aqui a certeza de ter um parceiro no governo do estado. Então, o que nós pleiteamos para o estado da Paraíba é sempre que possa manter esse nível de desenvolvimento sempre para melhor. Sempre para melhor. É isso que nós esperamos. Temos problemas? Temos. É óbvio que temos. Temos muito a melhorar? Temos. Mas a Paraíba, eu tenho convicção de que ela vai no caminho certo. Então, daqui nós não podemos retroagir. É daqui para melhor. E Cajazeira está precisando de muita coisa. Cajazeira precisa realmente de uma cabeça nova, de uma pessoa que seja, que tenha respeito às famílias, que tenha respeito aos opostos, que tenha uma capacidade de dialogar, que possa dar a cidade de Cajazeiras aos cajazeirenses. Não é justo hoje que toda a estrutura da nossa cidade ela sirva muito mais para manter uma política, um projeto de poder regional,
do que para servir os cajazeirenses. Então é necessário que a gente possa recuperar isso para a cidade, que os serviços possam funcionar para o cajazeirense, que a cidade possa novamente adquirir o crédito de poder comprar, de poder honrar os compromissos. O que nós temos hoje é justamente isso. Não tem credibilidade a Prefeitura de Cajazeira a comprar uma caixa de fósforo no seu comércio, porque não sabe se vai receber, que os funcionários, que é o principal patrimônio de qualquer gestão, de que não tem um tratamento adequado, de que não são respeitados, de que não tem a certeza de que vão receber os seus vencimentos. Então, acho que isso é o que nós precisamos, de uma cabeça nova. E eu não estou aqui colocando isso, direcionando a fala para mim. Seja quem for o gestor que vinha assumir os destinos da cidade a partir da próxima gestão, de que possa ter uma cabeça mais aberta, voltada para realmente o desenvolvimento, que essa política antiga, pequena, miúda, de estar ali atacando, entrando numa vida pessoal, achocalhando uma pessoa que, porventura, pense diferente daquilo de que o gestor acredita e defende, venha a ser atacado. Então, acho que isso é uma política antiga, tá surrada, está cansada, a população não admite mais isso. Que a gente vê hoje, a Paraíba ela tem uma safra de excelentes prefeitos, de que municípios mesmo pequenos, de pequeno porte, mas que têm se desenvolvido, têm crescido, têm se destacado no cenário político e até em arranjos econômicos que têm dado certo. Você vai ali em São Bento, por exemplo, você tem ali uma prefeitura que realmente ela tem dado as respostas. Você vai a Sousa da mesma maneira. Você pega aqui cidades como assim, por exemplo, eu vou citar aqui uma que eu sou votado e que a gente vê que as coisas têm acontecido, se desenvolvido, que é a cidade de Vieirópolis, a cidade de São José da Lagoa Tapada, onde as coisas, mesmo com recursos escassos, os prefeitos conseguem sobressair. E Cajuazeiro é uma das cidades mais importantes do estado da Paraíba, seja no cenário econômico, no cenário cultural, no cenário político, educacional. A cidade sempre esteve na vanguarda, sempre esteve na ponta dos destaques, e hoje é uma cidade que aparece muito mais por escândalos que tem, como você percebe, um prefeito que comprou um carro de R$200 mil para um amante. Isso aí é fumo, não sou eu, não é o deputado Júnior Araújo que está dizendo, isso foi denunciado pela própria deputada, que é a esposa do prefeito, que é a primeira-dama. Denunciou publicamente, a Paraíba toda tomou conhecimento disso. Então, é esse tipo de vergonha que a cidade de Cajazeira não pode mais passar. Então, eu acho que isso que eu desejo para lá, nós estamos, óbvio que nós estamos na torcida para que isso venha ocorrer na prática, e é o desejo que nós temos para a nossa cidade, que ela possa realmente se destacar no lugar onde ela merece. Cajazeiras, culturalmente, sempre foi uma escola no estado da Paraíba, a cidade da cultura, a cidade que ensinou a Paraíba a ler, uma cidade que se destacou, que teve políticos ao longo de sua história que realmente levaram respeito da cidade. E hoje, o que nós percebemos é justamente isso. É uma cidade que ela tem se destacado por uma política constante de estar ali constantemente com um palanque armado, só pensando de eleição em eleição. Quando você termina uma de deputado estadual, já começa a pensar na de prefeito e assim sucessivamente, e a cidade vem ficando no passado. Vem outras cidades que no passado estavam aquém de Cajazeiras e hoje sobressai justamente pela incapacidade, pela incompetência, pela falta de competência do atual gestor. Deputado Júnior Araújo, satisfeito? Agora satisfeito? Satisfeitíssimo. Agora sim. Grande João, obrigado mais uma vez, meu irmão, por ter vindo aqui. Vamos embora. Papai do céu abençoe. Muito saúde, né? Para todos nós. Você está precisando também, viu? DM do Ninja Cash aí também derrubado. Você da perna e eu do cotovelo. Se juntar não dá um. Exatamente, ele tá meio derrubado. Deputado Júnior Araújo, sucesso, meu irmão. Um abraço. Papai do céu. Obrigado aí, valeu, João. Satisfação. Obrigado pela entrevista. Quero aqui agradecer a oportunidade e estava devendo essa vinda e sempre que fomos convocados, espero que seja a primeira de muitas. Sem dúvida, Júnior. Um abraço na família, um abraço em Cajazeiras. Agradecer os assessores aqui presentes, de Carlos, nosso querido Anderson e também o nosso querido Assis aqui marcando presença. E eu gosto muito de falar também uma frase interessante. Se alguém lhe invejar, invejou, olhe para o céu. Se alguém quiser puxar seu tapete, querer lhe derrubar, confie em Deus, ore, peça proteção e trabalhe.
Sabe por quê? Porque o sucesso vem e você vai vencer muito mais. Fiquem todos com Deus, até o nosso próximo encontro, até o próximo NinjaCast.